Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar aqui sobre a Nintendo, porque o Switch 2 teve seu preço revelado para o Brasil. R$ 4.500 sem jogo. Se você comprar junto com o Mario Kart, R$ 4.800, mais caro do que você paga no PlayStation 5 hoje. Não no Xbox Series X, porque a Microsoft nem sequer está mandando ele mais para o Brasil. Muitas empresas falando desabastecimento, às vezes, obviamente, vindo o Series S. Atendida a ligação da Claro, né, me mandando ofertas de planos telefônicos, né? Voltando aqui para o assunto, né? A Nintendo, ela é muito pretensiosa com esse novo console, porque assim, o Switch, ele foi despretensioso no aspecto de que assim, ele era um portátil projetado para receber os jogos exclusivos da própria Nintendo. E a Nintendo tem tanta força com seus exclusivos, com o Mario, né, Donkey Kong, que eles conseguem sustentar no mercado só com eles. É um negócio fantástico e a gente não tem noção da popularidade desses personagens. Quando a gente olha, por exemplo, a bilheteria do filme do Mario, passando de mais de 1 bilhão, mostra a força da Nintendo, né? Porque, assim, outros personagens receberam adaptações cinematográficas, como é o caso do Sonic, não chegaram nem perto da bilheteria. Talvez os 3 filmes do Sonic não dão o filme do Mario. E assim, a Nintendo ela tem uma força muito grande, tem o Zelda, eles têm marcas muito fortes que podem ser jogadas ali no Nintendo Switch tranquilamente, porque é um console feito para esses jogos. O poder gráfico de um Nintendo Switch em teraflops é metade do poder gráfico de um Xbox 360. Então assim, ele foi feito com uma pretensão diferente. Mas acho que nem a própria Nintendo esperava que o console ia vender 120 milhões de unidades, né? Foi um sucesso gigante você poder jogar esses jogos, né, o Mario Kart agora na palma da sua mão e não preso a um console de bancada. E é um ponto de que vendeu tanto que muitos jogos que teoricamente nunca seriam lançados no Switch foram otimizados para lá, mesmo com baixo poder gráfico, entende? O Arkham Knight para mim é um negócio assustador. Ele roda a 20 frames ou a 15 frames, roda, né, um gráfico que é inferior ao do Arkham City no 360, mas eles dão um jeito de rodar lá, né? Isso que eu acho mais fascinante. Então, assim, o Nintendo Switch, né, ele vendeu tanto que trouxe muitos jogos que fazem parte de um outro mercado, que é dos consoles de bancada, né? E a ideia do Nintendo Switch 2 é o quê? Fazer com que essas experiências de você jogar, por exemplo, um Arkham Knight, um Cyberpunk 2077, um GTA V, quem sabe, acho que com certeza vai lançar lá, um Red Dead Redemption 2, sejam experiências maravilhosas na palma da sua mão, que você não precisa ter um console de bancada, né, para você jogar esses jogos apenas, só presos em casa. Você pode fazer uma viagem longa e jogar eles, entende? Essa é a questão que a gente fala desses consoles portáteis. Antes, os portáteis, PSP, Nintendo 3DS, jogavam assim, jogos adaptados para eles, não um jogo de um poder gráfico muito maior. Essa é a evolução dos portáteis e é assim que a Nintendo quer abocanhar parte do mercado que também pertence à Xbox, que pertence ao PlayStation. E assim, não sei até que ponto vão ter sucesso, mas obviamente não vai ser um console que vai rodar tipo 60 FPS, 4K em todos os jogos. Acho que só nos jogos menos exigentes, né? Até porque assim, é um portátil, ele tem um tamanho muito menor, então assim, mesmo que ele tenha uma boa quantidade de teraflops, ele tem que funcionar de uma maneira que faça ele funcional, que ele não superaqueça, ele vai estar na mão de uma pessoa. Porque, por exemplo, vamos comparar com isso aqui. Isso aqui é um Xbox One X, né? Ele tem 6 teraflops e teoricamente ele vai ter mais teraflops do que mesmo o Nintendo Switch 2 no dock, né? Sabe quanto pesa um troço desses? Isso aqui pesa uns 3,5 kg. E assim, ele é pesadinho, apesar dele ser pequenininho, não tem como você fazer isso portátil. E ele ter essa placa gráfica muito poderosa, né, exige o quê? Que ele seja resfriado. Então tem a questão de pasta térmica, tem todo tipo de coisa que leva um console a ter esse formato, esse tamanho. E assim, também tem aqueles negócios das entradas, né, que é muito diferente, né? A fonte é aqui dentro, ela é interna, né? Então assim, você tem que pensar, a fonte de um console desse, que funciona a esse tipo de performance, ela é muito diferente da fonte que vai funcionar no Switch. Então assim, evidentemente que um Nintendo Switch não vai ter o poder gráfico de um console como esses, né? O Xbox One X, inclusive, é o primeiro console que roda jogos nativamente a 4K. Então, assim, mas ele não precisa ser isso, entendeu? Ele precisa ser um console que rode de uma performance aceitável esses jogos. E desse jeito ele consegue sim virar uma concorrência e abocanhar parte do mercado do Xbox e da Sony, porque a maior parte do público geral não está olhando para FPS e gráficos extremamente requintados, eles estão olhando para se divertir e entreter.
Porque muita gente fica ali, eu vejo lá, eu até acho até engraçado, né? Que você tem a briga, né? O caos lá dos nintendistas, dos defensores do Xbox, dos defensores do PlayStation, né? Os sonistas, né? Eu acho tudo muito tosco, entende? Eu acho cada console bom à sua maneira, todos têm vantagens e desvantagens, acho que todas as máquinas são ótimas, entende, né? O PlayStation 5 é excelente console, o Xbox One X é muito bom, da mesma maneira que os novos consoles da Xbox não são ruins, né? Mas aí muita gente fala, não sei como é que o pessoal defende a Sony, porque olha só o Game Pass e tudo isso. As pessoas têm que entender, por exemplo, que o Game Pass é um plano de assinatura maravilhoso e tudo isso, mas uma parte das pessoas não vão jogar todos aqueles jogos daquela coletânea. Eles vão querer jogar um jogo ou outro e às vezes não se importam de pagar uma vez para ter esse jogo do que ter milhares de jogos em aluguel, entende, né? E cada um aborda o mercado de sua maneira e a gente vê quem tem mais sucesso ou não. Por exemplo, nessa geração, a Xbox se deu mal, né? Eu acho que tem ideias do Series S e do Series X que acabaram falhando, né? Que deixaram o PlayStation 5 com vantagem, mas a gente está entendendo que a Nintendo, assim, ela está numa proposta diferente que vai forçar, talvez, a própria Microsoft e a própria Sony irem para esse mercado de portáteis também, porque isso está crescendo, né? Você vê aqueles PCs de mão, o Steam Deck, né, entre outros modelos, isso tem crescido, as pessoas têm buscado esse tipo de praticidade. Eles vão jogar com menos poder gráfico do que nesses consoles de bancada? Vão, porque o console de bancada é para o máximo desempenho. Agora, a questão do console de mão, entende? Ele é feito para você ter uma diversão, assim, tipo, o Steam Deck ele tem quantas horas de bateria? Eu me lembro que a versão básica era 2 horas, aí a nova versão OLED, que mudava tudo, é 3, né? É baixíssimo, mas a proposta é diferente, né? Tipo, é para quem tem pouco tempo para jogar, é jogar, tipo, na ida pro trabalho, entende? Isso eu acho bacana, entende? Essas ideias diferentes. Eu acho legal que o mercado se vá se diversificando, porque quanto mais evolução a gente vai tendo, quanto mais propostas diferentes, melhor vai ser para o consumidor. Agora, o preço é caro, é um preço de mais do que um PlayStation 5 hoje. Você consegue um PlayStation 5 Slim, a versão digital, por uns 3.300 hoje, a versão com disco por uns 3.600, né? E dependendo, até você consegue a versão com disco, com carregador de manetes, né? Com esse tipo de coisa, por 4.000. Então, assim, é caro que eles estão, obviamente, buscando no mercado, né? Muito dinheiro que você vai ter que gastar, mas vamos ver. A Nintendo tem sua força no mercado, ela tem um público muito fiel, e assim, mesmo que eles estejam vendendo jogos a um preço caríssimo de 80, 90 dólares, eles têm muita fé de que isso vai ir para frente, né? E eu acho que, como eles já estão lançando agora e Microsoft e Sony vão ter que correr atrás do prejuízo, né? Eu acho que eles vão ter uma vantagem grande no mercado nesse aspecto. Mas fico curioso, a Sony diz que vai lançar o seu portátil, né? Que vai ter um poder gráfico menor do que o PlayStation 5, mas lá na época do PlayStation 6, né? Vai ter um novo console, sempre vai ter, a verdade é essa, né? E vamos ver aí o que eles vão conseguir nesse mercado, porque as propostas, obviamente, como eu disse, serão diferentes, né? A ergonomia, o desenho do console, cada um vai buscar uma identidade distinta. A Xbox já confirmou seu portátil, talvez a Xbox vá só para esse mercado também, visto que os consoles de bancada começaram a ficar muito para trás. Mas, de qualquer maneira, né, a gente está vendo aí um portátil muito poderoso, que pretende ser mais poderoso do que os nomes como Steam Deck, que cresceram bastante nessa questão, embora o Steam Deck seja um PC de mão mais do que propriamente um portátil como o Switch, né? Mas, de qualquer maneira, é a Nintendo ousando no mercado e vamos ver até onde eles conseguem chegar. Mas um console portátil com o poder de um PlayStation 4 base, isso não deve ser nunca menosprezado. É uma situação que a gente tem que até elogiar muito o trabalho da Nintendo, mas a ver como os jogos vão desempenhar e o sucesso que eles vão ter em tentar abocanhar essa parte do mercado que gosta desse tipo de jogo, não apenas dos exclusivos que a empresa japonesa oferece. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.